Muito bem, Major General, e olhamos agora para o Tratado New START, que expirou na passada quinta-feira. Alguma possibilidade de prolongamento? É difícil porque o presidente Trump fundamentalmente quer um novo acordo e já lá iremos. O que me parece para já muito importante é perceber o que é que está sempre por trás destes acordos em termos do relacionamento entre as grandes potências, as potências que os assinam. E eu recordo que este documento, o documento que expirou na quinta-feira, foi acordado entre o presidente Obama e o então presidente Medvedev em abril de 2010. Portanto, o presidente Obama tinha tomado posse em janeiro de 2009. Estamos a falar no reboot das relações entre os Estados Unidos e a Rússia. Temos a memória do que aconteceu na Geórgia em 2008. E esse reboot é algo que levantou muitas esperanças, uma delas com um dado concreto, que foi este que eu agora acabei de mencionar, a assinatura deste documento em abril, e depois ainda em 2010, muito curiosamente, o presidente Obama e o presidente Medvedev encontram-se em Lisboa, na Cimeira da NATO, em novembro, o que veio, digamos, galvanizar ou criar esperança relativamente a uma melhoria qualitativa das relações entre estes dois Estados, que não se verificou, como sabemos. O facto de se estar agora a querer terminar com este acordo está exatamente a confirmar isto que eu estou a dizer, que as relações entre os Estados Unidos e a Rússia não estão a passar os seus melhores dias. Dito isto... Qual é que é o perigo do fim deste tratado? O que é que representa? Muita coisa. Em primeiro lugar, pode vir a desencadear uma corrida ao armamento nuclear, primeira questão. A segunda questão é que deixou de haver contenção e as grandes potências podem, à vontade, sem qualquer baias, sem qualquer restrições, aumentarem a sua capacidade militar, mas o que me parece ser mais importante é que, independentemente da capacidade de continuarem a aumentar os seus arsenais, a existência de um tratado desta natureza permite o controle, permite a fiscalização, permite a inspeção. Todos sabem o que é que o outro tem e onde estão. Mas aqui falamos de armamento nuclear. Estamos a falar exclusivamente de armamento nuclear. E quando falamos de armamento nuclear, falamos de ogivas, e falamos também das plataformas de lançamento. E essas plataformas de lançamento podem ser terrestres, ou silos, ou viaturas com capacidade para fazer o lançamento dos mísseis balísticos intercontinentais, mas podem ser também os submarinos e o vetor aéreo, a aviação estratégica. E o que diz este tratado é que, 1.500 ogivas, tanto os Estados Unidos como a Rússia tem ligeiramente menos, o que está aqui, o que é particularmente mais importante é o meio de lançamento. E o tratado prevê 700, e estamos a falar de 700 meios de lançamento e 1.500 ogivas nucleares colocadas e preparadas para serem empregues imediatamente. Depois, as outras ogivas nucleares que não estão colocadas, estão em armazém. Este tratado permitia a fiscalização e o levantamento da base de dados onde é que está cada coisa. E se está nos aviões... Bem, estas que estão em armazém é um esquema à parte, mas estão todas registadas e todos sabem o que é que... Cada um sabe o que é que o outro tem. Basicamente é isto. Isto vai desaparecer. Mas há outra questão aqui extremamente importante. É que o Tratado de Não Proliferação provavelmente vai ao ar e faz com que os outros Estados, que nesta altura não têm armamento nuclear, digam, então, como não há controle, como não há verificação, nós agora também vamos ter armamento nuclear. Aliás, o chanceler Merz já deu essa indicação que a Alemanha, que está a posicionar para ser a grande potência militar na Europa, que poderá vir a ter esse equipamento nuclear. Nós sabemos exatamente a importância que isto tem para determinados Estados. Aliás, o presidente
o presidente rei da Coreia do Norte sabe perfeitamente que a sua sobrevivência depende do armamento nuclear. Curiosamente, Saddam Hussein não está cá para contar a história, nem o Gaddafi, mas o próprio John Bolton, que foi o secretário de segurança do presidente Trump no primeiro mandato, foi claro relativamente a esta matéria, que no dia em que o Gaddafi abdicou do seu projeto nuclear, ficou numa situação de extrema vulnerabilidade e a história é conhecida. Com isto não estou a defender os regimes, estou apenas a explicar como é que as coisas funcionam. Portanto, resumindo e concluindo, a probabilidade do clube nuclear se expandir é extremamente grande e a base de previsibilidade que existia desapareceu. Mas, Jorge General, nós temos ainda 15 minutos aqui para o nosso tabuleiro do poder. Vamos agora até ao Irão e começamos a olhar para as negociações de sexta-feira entre Irão e Estados Unidos. Quais é que foram os resultados? Os resultados foram a falta de progresso. É muito importante salientar o esforço feito por os países da região, e quando eu estou falando dos países da região, estou a falar fundamentalmente em 9 países, começando no Egito e indo até à Turquia, que não está bem na região, que procuraram que os Estados Unidos avançassem para uma solução diplomática. Acontece que os Estados Unidos queriam discutir 3 temas. Um dos temas era a questão nuclear, o outro era a capacidade em mísseis do Irão e, finalmente, a questão do apoio aos chamados proxies. O Irão foi bastante claro relativamente a essa matéria e disse: não, nós só discutimos a questão nuclear. Os outros 2 tópicos nós não vamos discutir, não vamos pôr isso na agenda. Os Estados Unidos disseram: então pronto, está bem, não há reunião. E os iranianos disseram: pronto, impecável, não há reunião. Portanto, se vocês querem discutir outras coisas, nós não estamos disponíveis, não há reunião. Bom, finalmente houve um retrocesso, a reunião que era para ser na Turquia foi em Oman e não saiu concretamente nada daquela reunião, embora haja aqui uma série de questões que mereçam ser tratadas. Em primeiro lugar, foi após a reunião os Estados Unidos dizerem que quem comprar petróleo ao Irão vai ter ser taxas, sancionado. Exatamente, de 25%. 25%. Eu não estou a ver como é que os Estados Unidos vão impor essas taxas à China e à Índia, mas pronto, está dito, está dito. E, por outro lado, impôs ao Irão que deixasse de vender petróleo à China, algo que é absolutamente utópico e irrealizável. Portanto, o resultado desta reunião é basicamente isso. Agora, isto transporta-nos para um outro aspecto extremamente importante e eu gostava de deixar isto claro. Este confronto que os Estados Unidos têm com o Irão não tem a ver com o armamento nuclear, não tem a ver com isso. Tem a ver com mudança de regime. Se os ayatollahs decidissem privatizar as suas empresas petrolíferas, o setor petrolífero, e fosse entregue a empresas americanas, continuava tudo bem e já não era um problema de regime. O que é curioso é que estas questões merecem ser analisadas com cautela. Em primeiro lugar, dizer que o Irão, em 2015, assinou um tratado com a União Europeia, havia vários países, mas nomeadamente envolvendo a União Europeia, e que estava a cumprir com esse tratado, e estava a cumprir com o tratado, e esse tratado implicava uma cooperação muito próxima com a Agência Internacional de Energia Atómica. E chegou à conclusão que não compensa cumprir, porque isso não lhe tem benefício absolutamente nenhum, porque em 2018 o presidente Trump abandonou esse tratado. E abandonou porquê? Não era porque o Irão não estivesse a cumprir, é porque neste caso o presidente Trump queria outra coisa, queria uma mudança de regime. Aliás, estas questões entre os Estados Unidos e o Irão são muito interessantes, porque repare, quem financiou a guerra do Iraque contra o Irão na década de 80 foram os Estados Unidos. Foram os Estados Unidos que deram armamento químico ao Iraque
para atacar o Irão. Houve oportunidades excelentes de se normalizarem as relações. Houve, por exemplo, quando foi do ataque dos Estados Unidos ao Afeganistão, quem forneceu o Intel foi o Irão. Forneceu o Intel aos norte-americanos. Há sempre um jogo de interesses, não é? Exatamente. Isso não obviou a que o presidente George Bush Filho viesse incluir o Irão no eixo do mal. E também não obviou a que em 2003, apesar de o Irão fazer parte do eixo do mal, os Estados Unidos fossem novamente pedir ajuda ao Irão para lhes fornecer intelligence. Também nunca houve problema enquanto esteve o Shah, que era um regime repressivo. Também. Porquê? Porque aí as empresas norte-americanas e não só, e inglesas, tinham acesso aos recursos, aos hidrocarbonetos iranianos. E também não houve problema em 1953, porque em 1953 o Mossadegh tinha sido eleito democraticamente e foi derrubado porque cometeu um crime de lesa pátria, que é o que acontece a toda a gente que decide nacionalizar determinados bens, e falamos nomeadamente do petróleo. Mas quando o Major-General diz que o intuito primário dos Estados Unidos é a mudança de regime, será possível a mudança de regime, uma operação de mudança de regime, através de uma operação militar? Essa é a questão de $1 milhão. Em primeiro lugar, dizer que, e eu já dei algumas, já fiz algumas incursões nesse tema em programas anteriores, o que está aqui em causa é que este regime, para sofrer alterações, tem que partir de dentro. Tem que partir de dentro. É preciso um Gorbachev iraniano. E eu pergunto, onde é que ele está? Não existe. Portanto, o presidente Trump corre um sério risco. Corre um sério risco porque os iranianos foram extremamente claros sobre esta matéria, extremamente assertivos, e disseram: nós não vamos comportar-nos como foi há 6 meses atrás, em junho. Não vai ser uma guerra de 12 dias. Vai ser uma guerra de atrição, vai ser uma guerra prolongada. Há correntes dentro do Irão que defendem um ataque preventivo, mas isso, felizmente, tem sido contido. Essa corrente não tem dominado a agenda, porque se isso acontecer, isso dá pretexto a Israel a utilizar a arma nuclear. Agora, o que nós temos assistido é uma preparação muito intensa da parte iraniana relativamente a preparação para este confronto. Há rumores que o Trump teria abordado os iranianos para fazer uma coisa parecida àquela que fez em junho. Vamos lá, mandamos umas bombas e, portanto, ganhamos a guerra. Aliás, muito curioso, porque se recordarmos o que o Trump disse há 6 meses, disse: nós destruímos completamente, irreversivelmente, a capacidade nuclear do Irão. Exatamente. Mas nós transportamos aquilo para a Idade da Pedra. E passados 6 meses, pelos vistos, não destruiu. Pelos vistos, ele não só... e não é uma questão de erro, é uma questão deliberada. E, curiosamente, houve também muitos porta-vozes, muitos megafones, muitos arautos na comunicação social que amplificaram essa mensagem, o que provavelmente não fizeram um bom serviço em termos de informação da opinião pública. Há aqui outro aspecto extremamente importante, ainda relativamente a um possível conflito, é que há 2 semanas, salvo erro, foi assinado um tratado de parceria estratégica entre o Irão, a China e a Rússia. Se calhar é importante ter isso em atenção. Também o transporte sistemático, através da aviação estratégica chinesa, para o Irão, de uma série de equipamento, nomeadamente equipamento de vigilância aérea, radares, que, pelos vistos, conseguem contornar a furtividade da aviação norte-americana. Falo fundamentalmente dos B-2 e dos F-35. Portanto, nós podemos vir a ser confrontados entre um confronto não entre propriamente o Irão, também entre o Irão e os Estados Unidos, e eu aqui faço um parênteses para dizer que o Irão tem capacidade para atingir
os navios, e nomeadamente os porta-aviões, o porta-avião neste caso, norte-americano, mais outro parênteses, para dizer que os Estados Unidos tiveram 7 semanas a combater contra o Iémen e acabaram por se vir embora. Disseram que ganharam a guerra, mas não ganharam guerra nenhuma. Tiveram 3 F-18 que foram destruídos e depois mais, salvo erro, 9 MK-9, que são uns drones especiais com capacidade ofensiva, com armamento e que custa cada um 34 milhões. Mas isto são detalhes. Voltando aqui então à questão crítica. Portanto, se os Estados Unidos, isto é fazendo uma analogia, não tiveram capacidade para vencer os Houthis no Iémen, que têm uma capacidade militar incomensuravelmente inferior à do Irão. Dificilmente conseguirão. E com a questão que eu acabei de referir, com a tecnologia chinesa, eu acho que o presidente Trump está a jogar uma cartada muito arriscada e já agora, isto era uma conversa, nós estamos com uma limitação de tempo. Temos 5 minutos neste momento. Mas a questão é que os países da região já disseram que não iriam autorizar a utilização do seu espaço aéreo, o que significa que isto acaba por limitar a intervenção militar norte-americana. Isto é algo extremamente perigoso e eu iria abordar muito rapidamente uma outra questão que se prende com a posição europeia. Em relação à Guarda Revolucionária do Irão. Consideram um grupo terrorista, não? Consideram um grupo terrorista, depois os iranianos consideraram... Também disseram que os exércitos europeus também são grupos terroristas. O que está aqui em causa é uma coisa muito mais importante, é que ninguém na região está interessado nesta guerra. Sabem que todos vão perder. Portanto, há um esforço da diplomacia regional no sentido de evitar a guerra. E, curiosamente, a União Europeia está a acicatá-la. Quando a União Europeia sabe... aliás, isto não é uma decisão da Comissão. Isto é uma decisão do Conselho, que, do meu ponto de vista, é mais grave porque é uma posição com maior legitimidade. E aqui o que está em causa, fundamentalmente, é que, repare, em 2015... a União Europeia foi um dos elementos que assinou o JCPOA, o tal tratado nuclear que envolveu também os Estados Unidos e o Irão. Nesta altura, a União Europeia está completamente fora do filme. E com estas atitudes, contrariando uma corrente diplomática que está em curso, ainda se vai isolar mais. Sem esquecer as consequências que isso vai ter para a própria Europa, porque numa situação de aflitos... o Irão pode fechar o Estreito de Hormuz e, se isso for prolongado, nós avançamos para uma recessão. Portanto, estamos aqui num processo de autoflagelação que deve ser assinalada e que as opiniões públicas devem estar alertadas para ela. Mas, já, General, vamos então à jogada em falso. Qual é a jogada em falso desta semana? Na verdade, temos duas jogadas temos duas, em falso. só temos 3 minutos. 3 minutos. Em primeiro lugar, eu peço para colocarem a primeira imagem, que se prende com o seguinte. Nós fomos confrontados, o que se encontra dentro daquele desenho que tem assim uma forma... uma espécie de retângulo, não é? Exatamente. Isso é a província de Alberta, é uma das 10 províncias do Canadá. E, curiosamente, o governo do presidente Donald Trump reuniu-se secretamente com os separatistas desta região, Alberta. E, curiosamente, o Jeff Rath, que é o consultor jurídico de uma organização de extrema-direita de Alberta, que é o chamado Projeto da Prosperidade, realizou diversas reuniões em Washington e, inclusivamente, foi à procura de apoio financeiro. Eu acho que isto é absolutamente fantástico, como é que um governo se vai reunir com separatistas de um governo, com separatistas de um país que, inclusivamente, faz fronteira. A gente sabe que a Alberta é muito rica em minerais, em hidrocarbonetos, etc. Mas eu estou a imaginar, por exemplo, Portugal agora reunir-se com a Galiza para que se separasse
de Espanha, ou a França, Paris, a reunir-se com a Catalunha para separar da Espanha. Estes são exemplos. Eu penso que o assunto é de tal maneira ridículo e absurdo que não vale a pena elaborar definitivamente sobre ele. E a segunda jogada em falso? A segunda jogada em falso é o Mirote Veretes. Eu vou pedir para colocar a imagem. Não é esta, é a seguinte. A imagem, na prática, isto é uma... antes de mais nada, explicar rapidamente o que é o Mirote Veretes. O Mirote Veretes, que, enfim, em ucraniano quer dizer pacificador, é um site que foi lançado em 2014 e onde são listados os inimigos da Ucrânia. Nesta altura já vai em 100 e tal mil, mas curiosamente este site dá indicação não só da fotografia, como vemos ali do presidente da FIFA, vários dados, não é? o Gianni Infantino, mas a morada, os e-mails, o número de telefone, a família, não é a mesma informação relativamente a cada uma das pessoas, é aquela que eles conseguem coligir. E, curiosamente, alguns dos indivíduos que foram incluídos nesta lista, passados uns tempos, foram assassinados. Há quem lhe chama, inclusivamente, a killing list. Curiosamente, os indivíduos da lista que são assassinados, a sua imagem aparece com um X vermelho por cima. Para concluir, Gianni Infantino cometeu um erro de lesa pátria, que foi levantar a suspensão da participação das equipas russas em competições internacionais. Pronto. E a partir daí passou a ser um inimigo da Ucrânia e merecedor de ser colocado no Mirote Veretes, com as conclusões, com os anátemas que isto envolve e, naturalmente, isto representa sempre uma ameaça física a quem se encontra no Mirote Veretes. Major-General Carlos Branco, muito obrigada pela sua análise. Até para a semana em mais um Tabuleiro.